Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Aiden. Vamos à leitura do nosso objeto de conhecimento? Aula 27, objeto de conhecimento, hereditariedade, detalhamento, leis de Mendel, segregação dos fatores e segregação independente, probabilidade aplicada à genética, mutações genéticas e doenças relacionadas ao sexo. Então, vamos à nossa aula? Então, nossa aula de hoje vai começar falando sobre Gregor Mendel, conhecido como pai da genética. Bem, quem foi Gregor Mendel? Ele foi um monge agostiniano e botânico, nascido em 1822, na atual República Tcheca, e é amplamente conhecido, como eu disse a vocês, como pai da genética moderna. Por quê? Entre 1856 e 1863, ele realizou experimentos pioneiros com plantas de ervilha, da espécie Pissus sativum, no jardim do mosteiro onde ele morava. E ele buscava, com esses experimentos, compreender como as características eram transmitidas de uma geração para outra, pois até a fase em que Mendel viveu, não se sabia como essas características passavam de geração em geração. Então, mesmo vivendo em uma época em que não se conheciam esses processos biológicos fundamentais, como, por exemplo, as divisões celulares, como a mitose e a meiose, e nem conceitos como cromossomos, DNA e nem gene, até porque foi ele que, mesmo sem saber, acabou levando ao conhecimento dessas estruturas. Mendel foi capaz de perceber que existiam fatores responsáveis pela hereditariedade. Mas, professor, o que é hereditariedade? É a herança biológica, é aquilo que se passa de uma geração para outra ou de pai para filhos. Então, essa hereditariedade, essas unidades que hoje chamamos de gene, foi Mendel que ajudou a desvendar o segredo sobre elas. Então, seu grande diferencial foi aplicar métodos matemáticos e estatísticos à biologia, ou seja, aquilo que ele estava observando em seus experimentos. Então, ele registrou, contou e comparou cuidadosamente milhares de plantas, pois é, milhares, e identificando assim padrões numéricos que se repetiam. Então, com essa análise quantitativa, Mendel revelou as bases estatísticas da herança e formulou duas leis fundamentais para o entendimento dessa hereditariedade, que é a lei da segregação dos fatores e a lei da distribuição independente dos genes. Suas conclusões estabeleceram os pilares que sustentam a genética moderna. Então, vamos observar o que diz a primeira lei de Mendel. Vejam só. Então, a primeira lei de Mendel também pode ser conhecida por lei da segregação dos fatores e também pode ser conhecida por monohibridismo. Bem, ela estabelece que durante a formação dos gametas, ou seja, dos óvulos e dos espermatozoides, os dois alelos que determinam uma característica se separam. Então, vejam só. Nós vamos descobrir daqui a pouco que Mendel, ele disse que as características presentes no corpo de um ser vivo são determinadas sempre por um par de fatores ou um par de alelos. E que esse par que define uma característica, esse par se separa durante a formação dos gametas, que são essas células que participam da reprodução sexuada. Certo? Então, é isso que diz a primeira lei de Mendel. Então, essa lei foi formulada por Mendel a partir de seus experimentos com ervilhas. E por que ele utilizou ervilhas para fazer esses experimentos? Bem, porque as ervilhas ofereciam condições ideais para observar como as características eram transmitidas. Era uma espécie que permitia que ele observasse cruzamento de várias gerações. Então, as plantas de ervilha cresciam rápido, ocupavam pouco espaço e produziam muitos descendentes no curto espaço de tempo, o que facilitava a repetição e a confirmação dos resultados que ele ia analisando. Além disso, elas possuíam características bem definidas e facilmente observáveis. Que características foram essas? Ao todo, ele analisou 7, mas, por exemplo, ele utilizou a cor e a forma da semente ou a cor das flores, o que ajudava a identificar padrões de herança com clareza.
Outro ponto importante para essa escolha é que as ervilhas podem tanto se autofecundar, ou seja, elas têm tanto a parte masculina quanto feminina e elas podem fazer esse processo de autofecundação, quanto podem também ser fecundadas utilizando, então, o manuseio do próprio pesquisador, no caso, Mendel, quando ele fez ali a retirada da parte masculina da flor e acabava fazendo o processo de autofecundação para fazer ali a análise do que ele queria observar. Então, Mendel aproveitou isso para controlar totalmente os cruzamentos. Quando queria manter uma linhagem pura, ou seja, sem mistura de fatores, ele deixava a planta se autofecundar. Quando ele queria combinar características diferentes, ou seja, misturar ali as informações de dois indivíduos, ele retirava as anteras da flor e transferia o pólen de uma outra planta, garantindo que apenas o cruzamento que ele desejava acontecesse. Assim, utilizando as ervilhas de maneira planejada e controlada, ele conseguiu acompanhar gerações sucessivas e identificar regularidades matemáticas nesses cruzamentos. Bem, então, vamos à nossa próxima cartela e ver qual foi o passo a passo desse cruzamento, desse experimento que Mendel fez. Vejam só. Bem, a primeira coisa que Mendel observou é que ele fez ali o cruzamento de linhagens puras. O que é uma linhagem pura? A linhagem pura são aquelas plantas que sempre davam origem a descendentes com características que se repetiam, ou seja, a geração pura era as plantas amarelas que, quando passavam por processo de autofecundação, sempre davam origem a plantas amarelas. E, em contrapartida, nós tínhamos a linhagem pura das plantas com semente verde. E todas as vezes que passavam por autofecundação, essas plantas davam origem a descendentes de coloração verde. E por essa repetição nesses processos de autofecundação sempre darem origem a indivíduos iguais, ele chamou essa linhagem de pura. Já o primeiro cruzamento que ele fez foi justamente dentro dessa geração pura, onde ele cruzou sementes de cores amarelas, puras, com plantas que davam origem a sementes de plantas verdes também puras. Então, seguindo com o nosso experimento, nós vamos ver o quê? Que o resultado desse primeiro cruzamento que ele fez gerou o que ele chamou de geração filial 1, ou F1. Então, o cruzamento das plantas puras gerou a próxima geração, que foi F1. E dentro dessa geração de sementes de F1, todas as sementes eram amarelas. Não havia nenhuma planta com semente verde. E isso intrigou o Mendel. Por quê? Vejam só. Mendel ficou intrigado ao perceber que todos os cruzamentos entre plantas puras resultavam em descendentes com sementes amarelas, mesmo quando um dos pais produzia sementes verdes. Esse resultado inesperado o levou a concluir que a cor amarela possuía capacidade de se impor sobre a verde, revelando-se como uma característica dominante nesse processo de cruzamento. Então, ele pensou o seguinte: bem, onde foi parar a característica verde? Na época de Mendel, acreditava-se que quando a característica sumia numa geração, ela era destruída. Mas Mendel resolveu seguir o seu experimento e observar o que ia acontecer após a característica verde ter sumido. Então, o que ele resolveu fazer? Vejam só. Ele fez processos de autofecundação na geração F1. Então, ele pegou aqueles indivíduos da geração F1 e permitiu que eles fizessem processos de autofecundação. Ou seja, F1 ia se autofecundar. Ou seja, ali não ia ter mistura com outra planta, apenas F1 com F1. E desse resultado surgiu a segunda geração, chamada geração filial, geração F2.
F2. E dentro desse resultado, dessa geração F2, o que aconteceu? Vejam só. Para a surpresa de Mendel, ao realizar repetidas vezes o processo de autofecundação em F1, ele observou que os descendentes da geração F2 apresentavam a característica verde. E o mais impressionante, isso sempre acontecia seguindo o mesmo padrão numérico. Para cada 3 sementes amarelas, surgia uma semente verde. Esse reaparecimento constante da cor verde em uma proporção tão regular foi decisivo para Mendel compreender como os fatores hereditários se combinavam e se separavam durante a formação dos gametas. Então, observem na nossa imagem que nós vamos ver agora, é justamente o que Mendel viu durante os seus experimentos. Então, ao refletir sobre o reaparecimento da cor verde na geração F2, Mendel concluiu que esse fator não havia sido destruído na geração F1, apenas permaneceu oculto pela presença do fator amarelo. Isso o levou a perceber que cada planta de F1 carregava 2 fatores hereditários, um para amarelo e outro para verde. Como apenas o amarelo se manifestava, Mendel concluiu e definiu que esse fator era dominante, enquanto o fator verde era recessivo. Isso quer dizer que ele só iria aparecer quando estivesse acompanhado de um outro fator também igual a ele. Desta forma, ele estabeleceu que os fatores hereditários existem em pares e que se separam durante a formação dos gametas, produzindo combinações previsíveis, que é um princípio fundamental da genética. Para organizar e representar esses fatores invisíveis que ele estava tentando descrever, Mendel passou a usar letras, tornando mais claro o comportamento dessas características. As letras maiúsculas representavam os fatores dominantes, enquanto as letras minúsculas indicavam os fatores recessivos. Então, a primeira coisa que nós devemos retomar aqui é que Mendel concluiu que as características são determinadas aos pares, por isso cada indivíduo puro, como nós observamos na geração parental, se eles são puros e as características são determinadas por um par, vejam que na nossa imagem nós temos 2 letras aqui para o amarelo, 2 letras maiúsculas, indicando que esse indivíduo é puro, pois as letras são iguais, enquanto o mesmo acontece com os indivíduos puros, que carregam a característica verde, onde esses fatores são representados por 2 letras minúsculas, indicando aí a conclusão que ele tinha chegado, que essas características são sempre determinadas aos pares. E vou repetir, puras porque elas carregavam, cada uma delas, 2 fatores iguais para a característica que determinavam, certo? E, portanto, os indivíduos amarelos puros possuem 2 letras maiúsculas porque Mendel entendeu que a cor amarela dominava a cor verde. Fato que ficou evidente no cruzamento da geração F1. Por quê? Isso ficou claro na geração F1. Porque todos os indivíduos da geração F1 apresentavam que cor de semente? Amarela. Então, ele chegou à conclusão de que essa cor dominava sobre a cor verde. Então, na geração F1, os indivíduos carregam letras diferentes. Por quê? Porque, olha só, ele entendeu que esses indivíduos da geração F1 carregam um gene dominante e um gene recessivo. E se o dominante ele supre o recessivo, então, na geração F1, todos os indivíduos eram amarelos por conta dessa questão da presença de um gene dominante e de um gene recessivo aqui nesses indivíduos. Vejam só, como nós estamos vendo na nossa imagem, nós temos uma letra maiúscula e uma letra minúscula representando aqui esses fatores presentes na geração F1. Bem, e na geração F2, o que ele viu? Na geração F2, como os alelos se separam na formação dos gametas e depois se combinam de novo de novas maneiras na fecundação, a característica verde volta a aparecer. Por isso, ele entendeu, quando a característica verde reapareceu na geração F2, que aí confirmava essa questão do fator que determinava a coloração verde ser o fator recessivo para esta característica, que é a cor da semente.
Então, ele também percebeu que plantas com fatores iguais eram homozigotas. O que são fatores iguais? É o que nós observamos aqui na geração parental. Então, no caso dos puros, nós temos os puros amarelos. Eles são homozigotos porque tem 2 genes dominantes iguais aqui, representados pelas letras maiúsculas. Enquanto que os indivíduos verdes puros, eles também são homozigotos, só que são homozigotos recessivos, pois tem 2 fatores representados aí pelas letras vizinho, ou seja, as letras minúsculas. Então, esse sistema de representação dos fatores por letras permitiu a Mendel registrar e comparar cruzamentos, prever proporções matemáticas de descendentes e explicar por que certas características desapareciam em uma geração e retornavam na geração seguinte. Assim, o uso das letras foi essencial para que Mendel organizasse seu raciocínio e demonstrasse que a herança segue padrões numéricos regulares, estabelecendo as bases da genética moderna. Então, esse foi o resultado dos cruzamentos que Mendel fez e que levou à formulação da primeira e da segunda lei de Mendel. Então, outro ponto agora nós vamos partir da nossa aula são as mutações cromossômicas. Vejam só. As mutações cromossômicas são alterações na estrutura ou no número dos cromossomos de uma célula. Então, retomando aqui um conhecimento que os cromossomos, eles nada mais são do que o DNA na forma condensada, estruturada, não é? Então, essas mutações, elas vão acontecer nessas estruturas cromossômicas. Diferente das mutações genéticas, que afetam apenas os genes, ou seja, uma pequena porção desse material genético, as mutações cromossômicas envolvem mudanças em grandes proporções do DNA, em alguns casos em cromossomos inteiros. Então, essas mutações cromossômicas podem ter impactos profundos no organismo, pois envolvem alterações no número ou na estrutura dos cromossomos, que carregam os genes responsáveis pela codificação de proteínas e pela regulação de funções biológicas. Então, vamos à nossa próxima cartela, vejam só. Então, vamos observar agora as mutações numéricas. Ocorrem quando há uma alteração no número de cromossomos. Isso pode resultar na adição ou na perda de cromossomos inteiros, levando a condições de aneuploidia e euploidia. O que é aneuploidia? É quando esse erro ocorre em apenas um cromossomo ou em poucos cromossomos, enquanto a euploidia são erros que ocorrem em todos os cromossomos de uma vez. Bem, vamos à aneuploidia. É quando um número anormal de cromossomos acontece. Então, na espécie humana, por exemplo, o conjunto cromossômico ou cariótipo, ele é representado por 46 cromossomos. Então, esse conjunto pode ser alterado. Isso seria a aneuploidia. Então, um exemplo disso é a síndrome de Down, onde ocorre a trissomia do cromossomo 21. Ou seja, nós, seres humanos, temos 23 pares. Então, cada um deles deve estar organizados em dupla. No caso da síndrome de Down, ao invés de um par no 21, existem 3 cromossomos. E isso é um exemplo de aneuploidia, certo? Então, a principal causa das aneuploidias é um erro que ocorre durante a meiose, processo responsável pela formação dos gametas. Esse erro chamado não disjunção acontece quando os cromossomos não se separam corretamente durante o processo de meiose, fazendo com que alguns gametas recebam mais cromossomos ou menos cromossomos. Quando um desses gametas é fecundado, o embrião, então, resultante apresenta um número irregular de cromossomos, originando condições como as trissomias, como nós vimos da síndrome de Down, e as monossomias, que é quando apresentam menos cromossomos. Muito bem. Então, vamos à nossa próxima cartela, que mostra uma dessas síndromes. Vejam só. A síndrome de Turner. Ocorre em mulheres que têm apenas um cromossomo. No caso, no par 23, uma mulher normal apresentaria 2 cromossomos X. Na síndrome de Turner, essa mulher vai apresentar apenas um cromossomo X, que é um exemplo de monossomia. Então, isso pode levar a características como baixa estatura e infertilidade, dentre outras características, como, por exemplo, tórax largo, infertilidade, problemas no sistema linfático, também mandíbula pequena, dentre outros
outras características. Um outro exemplo de síndrome seria a síndrome de Klinefelter, onde acontece a trissomia do par 23, ou seja, do par sexual, e essa trissomia vai afetar homens que vão possuir um X a mais. Então, dentro de um cariótipo normal, o homem vai apresentar no 23 um cromossomo X e um cromossomo Y. No caso da síndrome de Klinefelter, ele vai ter um cromossomo X a mais. Isso pode resultar em características femininas secundárias e também em infertilidade. Muito bem. Então, vamos seguir com a nossa aula e vamos observar as mutações estruturais. Bem, as mutações cromossômicas estruturais são alterações na estrutura dos cromossomos, resultando em reorganizações do material genético. Isso pode ocorrer devido à quebra nos cromossomos e erros no reparo. Então, quais são os principais tipos de mutações estruturais? Vejam só. Uma delas é a deleção, que é a perda de uma parte do cromossomo, resultando na perda de genes. Então, dependendo da extensão da deleção, ou seja, desses genes que foram perdidos, essa perda pode levar a doenças graves, como a síndrome de Cri-du-Chat, onde parte do cromossomo 5 é perdido. Então, vamos observar mais detalhadamente esta síndrome. Vejam só. A síndrome, também conhecida como síndrome do miado de gato, ocorre porque ela recebe esse nome porque os bebês que são afetados por essa síndrome apresentam um choro agudo característico, parecido com o miado de um gato, devido a alterações na laringe e no sistema nervoso dos portadores dessa condição. Então, a condição provoca sinais como baixo peso ao nascer, dificuldade de alimentação, atraso no desenvolvimento, dentre outras características. Então, a maior parte dos casos ocorre de forma espontânea, sem causa hereditária direta, embora possa surgir por translocações em um dos pais, ou seja. Então, seguindo, nós temos aí como exemplo também de mutação, nós temos a duplicação. A duplicação ocorre quando uma parte do cromossomo é duplicada, como o próprio nome diz, resultando em uma cópia extra de certos genes. Isso pode afetar o equilíbrio genético e, em alguns casos, pode estar relacionado ao desenvolvimento de cânceres. Então, um exemplo é a duplicação do gene HER2, que pode ocorrer em alguns tipos de câncer de mama e levar a um crescimento desregular ou acelerado das células. O próximo exemplo de mutação seria a inversão e a translocação. Bem, a inversão ocorre quando os cromossomos têm um pedaço invertido. Um exemplo disso é quando ocorre, por exemplo, a hemofilia do tipo A. E a translocação ocorre quando um cromossomo tem um pedaço proveniente de outro cromossomo. Isso pode levar ao desenvolvimento da leucemia mieloide. Bem, vamos às doenças relacionadas ao sexo. Vejam só. Nas doenças relacionadas ao sexo, elas são causadas por genes localizados nos cromossomos sexuais, principalmente no cromossomo X. Elas são mais comuns em homens, que têm apenas um X, enquanto as mulheres podem ser portadoras sem manifestar a doença. Um exemplo desse tipo de condição é a hemofilia e o daltonismo. Bem, o daltonismo, ele é uma condição genética que afeta a percepção das cores, fazendo com que as pessoas tenham dificuldade em distinguir algumas cores específicas. O tipo mais comum de daltonismo é a dificuldade em diferenciar entre as cores vermelhas e verde, mas também existem outras formas de daltonismo, como a dificuldade em distinguir o azul do amarelo. Em casos mais raros, as pessoas podem ser completamente incapazes de ver cores, uma condição conhecida como acromatopsia. Bem, a causa genética mais comum do daltonismo está ligada ao cromossomo X, por isso o daltonismo afeta mais homens do que mulheres. Isso ocorre porque os homens têm apenas um cromossomo X, ou seja, lá no seu cariótipo, os homens apresentam normalmente um cromossomo X e um Y. E como o daltonismo está relacionado ao X, se esse homem recebe um gene
alterado nesse cromossomo X, automaticamente ele já apresenta essa característica. Então, se um homem herda o gene para o daltonismo do cromossomo X, ele manifestará a condição. Já as mulheres precisam herdar 2 genes mutados para que elas venham a desenvolver o daltonismo, o que é menos provável. Bem, vamos a uma outra condição ligada ao sexo, que é a hemofilia. A hemofilia é uma doença genética caracterizada pela deficiência na coagulação sanguínea. Então, isso significa que nas pessoas afetadas, o sangue não coagula de forma adequada, resultando em sangramentos prolongados após lesões, cirurgias ou até mesmo um sangramento espontâneo, o que pode representar um risco à saúde e à vida, pois essas pessoas, quando se machucam, ainda que não seja um machucado visível, um sangramento externo, ela pode sangrar até a morte, pois ela não tem esses fatores de coagulação, que numa pessoa normal vai estancar este sangramento. Então, vamos observar alguns sintomas da hemofilia. Vejam só. Uma pessoa hemofílica pode apresentar tontura, sangramento nasal, sangramentos que não cessam, dores de cabeça, dor e rigidez, sangramento na urina e nas fezes, provenientes dessa dificuldade nos processos de coagulação. E assim como no daltonismo, a hemofilia acomete majoritariamente homens, porque é uma doença ligada ao cromossomo X. Os homens possuem apenas um cromossomo, como nós falamos ainda há pouco. Portanto, se esse único X que ele vier a receber for alterado, a doença já se manifesta nesse indivíduo, pois não há outro X para compensar, como ocorre nas mulheres. Então, as mulheres possuem 2 cromossomos X. Então, para que ela venha a desenvolver hemofilia, é necessário que ela receba 2 genes alterados. Entretanto, se ela recebe apenas um gene alterado e o outro X que ela carrega traz consigo um gene normal, então esse gene normal vai suprir, vai silenciar aquele gene da hemofilia, certo? Então, apenas um X apresenta a mutação, a mulher geralmente ela só é portadora, sem apresentar sintomas, porque o outro X saudável consegue produzir o fator de coagulação necessário para que ela seja normal para essa condição. Por isso, a hemofilia é muito mais frequente, como nós dissemos ainda há pouco, em homens do que em mulheres. Então, nós conhecemos durante a nossa aula de hoje a primeira lei de Mendel, vimos então as mutações relacionadas aos cromossomos e algumas doenças relacionadas ao sexo. E agora nós vamos observar uma interna com o professor Ananias, que vai trazer mais informações para a gente sobre essas doenças relacionadas ao sexo. Vejam só. E aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Ananias Carvalho de História para a gente conversar sobre uma temática muito interessante que tenho certeza que vai agregar ao conhecimento de vocês. Vamos falar sobre a Revolução Russa de 1917 e também a família Romanov, a última família dos czares russos que durante muitos séculos governaram a Rússia czarista. Revolução Russa foi uma revolução de caráter socialista, liderada ali por Vladimir Lenin, que era um revolucionário que detinha ali como sua ideologia principal o socialismo, que derrubou o poder na Rússia e instituiu um governo de caráter socialista. É interessante falar para vocês que durante muitos séculos a Rússia foi governada pelos czares, tá, gente? Czares da família Romanov, que era justamente a família do último czar, que foi o Nicolau II. A Rússia vivia, naquele momento, uma situação social bastante confusa e conturbada, até porque existia ali no final do século XIX, início do século XX, ainda as antigas tradições feudais ainda estavam predominando na Rússia. Isso gerou uma grande insatisfação, tanto de camponeses como de operários que surgiam após a lenta industrialização daquele país. Nesse contexto, a gente tem a figura do Nicolau II, que era um monarca impopular naquele momento e tinha um filho também que sofria de uma doença, de uma condição hemofilática, ou seja, tinha dificuldade de conter certas hemorragias. E o fato dele ter essa doença acabava colocando em xeque a sucessão imperial, a sucessão do czar Nicolau II, que
por muitos era visto como um governante fraco e não tinha ali um herdeiro à sua altura, visto que a condição de saúde, do Alexei Romanov era considerada bastante crítica por ter essa condição de saúde específica, tá, gente? Então a gente sabe que lá em 1918, a família Romanov, o imperador Nicolau II, sua esposa e seus filhos, inclusive o próprio Alexei, foram executados pelos bolcheviques revolucionários numa casa de veraneio, onde todos eles foram executados, foram fuzilados, dando fim ali à dinastia dos Romanov. Então, nós vimos aí que esse herdeiro dessa família russa, ele tinha, então, a hemofilia, que era essa condição que dificulta a coagulação do sangue. E um fato interessante é que havia vários casamentos ali entre as famílias reais da Europa, então, vários membros de diferentes famílias apresentavam essa condição devido a essa parentalidade entre eles. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Até uma próxima.